Fala galera, Drops da Bola no ar. Mais uma vez estamos aqui para falar após o empate do Cruzeiro com o Vasco. Tem também informação interessantíssima sobre o Galo. E vamos falar sobre tudo isso aqui com o nosso João Miguel, o Dilon. Fala comigo, Dilon. Fala, PA, tranquilo? Sempre bom, né? Sempre bom aqui estar no Drops da Bola, bom estar de volta e bom falar desse empate do Cruzeiro aí, né? A situação tá meio parecida do jeito que estava antes do jogo para a Raposa, né? O empate não mudou muita coisa, né? O Vasco saiu na frente com o Pumita Rodrigues, com uma falha do Castanho jogado. O Castanho não consegue cortar a bola só pro Pumita. O Pumita tira para um lado, tira para o outro e finaliza. O Cruzeiro empatou com o Arthur Gomes, saída do próprio Castanho. Matheus Vital de primeira para o Arthur Gomes carrega a bola e finaliza com um desvio, mas ela entra no ângulo. E um pênalti já mais pro fim do primeiro tempo, e Bruno Rodrigues virou pro Cruzeiro 2-1. No segundo tempo o Cruzeiro recuou bastante. O Ramon Dias, vendo isso, coloca mais um centroavante. O Paulo Torre não mexeu, e aí na bola aérea um escanteio na primeira trave. O Marlon dá uma vacilada ali e a ajeitada do Veguete pro Gabriel Peck empatar o jogo. No final a gente vai falar mais um pouco sobre o lance. Primeiro eu vou pedir o Dilon falar mais sobre o jogo, e aí depois a gente fala especificamente sobre o lance do Wesley, já nos acréscimos. Uma bela jogada do Japa, que passa para o Wesley. O Wesley perde um gol debaixo da trave, e eu vou falar mais sobre isso também. Mas primeiro sobre o jogo. Dilon, 2-2, né? Um jogo de muitos gols, muitos erros defensivos também, mas talvez ataques melhores do que já apresentaram durante a temporada. Queria que você falasse um pouquinho. Olha, foi um jogo, assim, clássico de dois times que estão na parte de baixo da tabela, né? As duas equipes mostraram suas melhores qualidades, por momentos, por poucos lances de jogo, e mostraram suas maiores deficiências também. O Cruzeiro... Parece um jogo de desespero, né? Um jogo de desespero. Os dois times bem desesperados. Exatamente. Tanto que quando o Vasco faz 1-0, o Cruzeiro se abala por 5, 10 minutos e não consegue criar nada. Mas aí depois o Cruzeiro, com calma, coloca a bola no chão e vai buscar a virada. Quando o Cruzeiro busca a virada, o Vasco termina o primeiro tempo muito mal psicologicamente. Muito mal, exatamente. Então os dois times sentindo muito essa parada. Um jogo de desespero, dois times que estão desesperados realmente para sair de perto da zona de rebaixamento. Os dois times querem cair. E assim, como você disse, o Cruzeiro sentiu muito gol no começo, e o Vasco também eventualmente fez aquela coisa clássica do time da parte de baixo da tabela. Fez 1-0, depois de um tempo começou a deixar de propor o jogo, começou a entregar a bola pro Cruzeiro e acaba tomando o primeiro gol e a virada exatamente nesse sentido. Volta a bola pro segundo tempo, só consegue um empate lá no final, depois dos 30 da segunda etapa. Então, assim, foi uma performance interessante em alguns momentos do Cruzeiro. Conseguiu criar algumas chances, que conseguiu fazer jogadas ali pelo meio, inclusive a jogada do gol do Arthur Gomes foi uma jogada construída ali pelo Castanho. E até falando sobre isso, Dilon, vou fazer uma ressalva que a gente falou no Drops de ontem, eu e o Brunão, que eu falei que a chave do jogo seria a questão da bola aérea do Vasco e a questão do Cruzeiro dominar o meio de campo. E as grandes oportunidades do Cruzeiro vieram pelo meio de campo, né? O primeiro gol do Cruzeiro, o Matheus Vital dá uma bola, o Arthur Gomes sai livre no meio, entendeu? Então ali era um lugar que o Cruzeiro tinha para explorar, porque de marcação mesmo, de cara de recomposição, o Vasco só tinha o Zé Gabriel. Sim, né? O Paulo é mais o meio campista, então ele faz um pouco dos dois, só que com essa necessidade do Vasco marcar gols, ele fica mais preocupado em atacar, né? E aí dos lados você tem o Peck, né? O Rossi, que são mais pontas, tem uma função mais ofensiva. Então assim, o Vasco sofreu um pouco com isso, né? Com essa questão do meio de campo. E a bola aérea, a gente não precisa falar, o segundo gol do Vasco, gol de empate, uma jogada manjada, né? Cruzamento ajeitada de cabeça para alguém finalizar na pequena área. O Cruzeiro não pode tomar aquele gol de jeito nenhum, mas é uma jogada que o Vasco faz constantemente. E o próprio gol do Pumita, que é um lançamento, então a bola pelo alto. Então assim, os dois times usaram muito dessas características, e os dois times não souberam marcar as características do adversário. Exatamente, né? O que assim, mostra que não foi um jogo realmente, como a gente falou, né? Vou ter que se repetir, de desespero. Os jogadores do Vasco tentando jogar para suas melhores qualidades, tentando jogar para o que eles conseguem fazer, que é o que vem dando certo, entre muitas aspas, para ele, são as coisas que dão certo. E para o Cruzeiro é a mesma coisa, né? Os treinadores não conseguiram anular aí essas características principais do adversário, e acabou que é um empate justo.
né, digamos assim, nenhum dos times foi completamente superior. O Vasco consegue seus 2 gols em lançamento e bola aérea, o Cruzeiro consegue seu primeiro gol a partir de uma jogada construída pelo meio de campo e num pênalti também, vindo do cruzamento toque de mão. Então, um resultado completamente justo e os dois ainda não livres do perigo da zona. E para fechar rapidinho, João, o Cruzeiro 41 pontos, né? O Vasco com os mesmos 41, e aí ainda tem o Bahia com 38 na entrada da zona de abaixamento. O Bahia, né? O Cruzeiro enfrenta o Goiás na próxima segunda-feira, fora de casa. Mas assim, eu queria que você falasse mais sobre o lance capital do jogo, que a torcida do Cruzeiro tá criticando muito, que deu o que falar, que a torcida do Cruzeiro tá pegando no pé do Wesley, querendo ou não, 16 milhões que pagou nele, 16 milhões de reais, essa contratação da temporada. E aí o Japa faz uma bela jogada, inclusive a gente vai colocar esse lance na tela aí, a gente tem imagens, né? O Japa faz a jogada pela direita, toca para trás, e aí o Wesley fica na dúvida se domina, se chuta, e aí a bola bate nele e sai para fora. Exatamente, assim, é um lance muito fácil, né? Não tem o que falar, foi uma ótima jogada do Japa, a bola chegou no Wesley muito bem colocada, assim, ele estava no posicionamento perfeito, longe do goleiro, ele tinha todo o espaço do mundo, o gol estava mais do que aberto, ele estava, assim, posicionamento perfeito. Só que ele realmente não se decidiu se ele dominava ou se ele chutava pro gol, né? Assim, é um lance simples, né? Você vira o pé, bate a chapa e coloca dentro do gol, sem muita complicação. E ele parece que entrou em desespero no momento. Não sei se ele não esperava que a bola ia chegar nele, mas como que o jogador que estava se posicionando, ele estava dentro da área, esperando ali talvez um bom passe, talvez um cruzamento. Então ele estava pronto, em teoria, para receber esse passe, e quando a bola chegou ele não estava pronto para a bola. Sim. Então é complicado. O Wesley teve uma temporada muito ruim pelo Cruzeiro, botando em proporção com o dinheiro investido nele, né? Claramente, 16 milhões. É um jogador que fez poucos gols, não ajudou tanto nas jogadas individuais, que são o forte dele, em teoria, o drible 1 contra 1, a velocidade. Então, assim, decepcionando. Eu até acho assim que a culpa não é só do Wesley. Eu acho que ele tem sua responsabilidade, sua boa passada de responsabilidade. E eu acho que quando você é contratado de uma maneira tão cara, você tem a responsabilidade nisso, sabe? Então, assim, querendo ou não, óbvio que a diretoria que pagou esse valor, mas você tem que entender também que você tá vindo como uma esperança de algo pro torcedor. Então acho que o Wesley tem uma parcela boa de responsabilidade, acho que não é só ele, só que eu acho que ele se mostrou muito frio nesse momento, se mostrou muito sem emoções, não falou pouco sobre as cobranças que ele vinha sofrendo, sabe? Então a gente não sabe o que o cara tá sentindo. E ele não quis passar pro torcedor, entendeu? Sim. Então ele tinha que passar pro torcedor o que ele estava sentindo, o que estava acontecendo. Sim. E acho que faltou essa comunicação com o torcedor, sabe? Faltou ele aparecer e falar mais com o torcedor o que estava acontecendo, os problemas, pro torcedor também dar o apoio. Mas assim, eu entendo que a temporada dele é, assim, muito ruim mesmo. E o Cruzeiro vai ter que repensar a permanência dele ou não para o próximo ano, independente de rebaixamento ou não, né? Que o Cruzeiro continua na briga. Mas vamos falar um pouco sobre o Galo, porque temos duas informações importantes, né? O nosso Thiago Fernandes informou nos donos da bola de hoje e de ontem sobre duas questões. A primeira, a renovação do Mariano. Thiago Fernandes informa que o Mariano aceitou reduzir o salário em 30% para continuar no Galo. Queria saber se é um bom reforço ou não. E a outra informação é a questão do Bernard, que a SAF atleticana gosta do jogador. Ele tem contrato com o Panathinaikos da Grécia até o meio de 2024. Então a partir de janeiro do ano que vem ele já pode assinar um pré-contrato. E o Galo vê isso com bons olhos e pode repatriar o Bernard, né, que foi campeão da Libertadores, campeão mineiro, fez história no clube enquanto esteve aqui e na época saiu pro Shakhtar Donetsk. Pois é, né? Primeira renovação do Mariano, eu acho que assim, o Atlético deixou muito claro, depois da renovação do Saravia, né, tem um lateral direito titular para a temporada de 2024, então já estava definido isso, e eles tinham uma opção entre renovar com o Mariano também, para garantir o seu suplente ali na posição, ou ir buscar no mercado e renovar com o Mariano, que já é um cara conhecido do elenco, é um cara importante de vestiário, né, em teoria, pelo que os jogadores falam naqueles bastidores, né? Mariano é um cara muito querido. Então assim, eles optaram por não buscar. Chegou a ser capitão em alguns jogos, então assim, a diretoria optou por não buscar no mercado, que seria difícil, seria complicado você achar um reforço ali, um cara para ser o suplente do Saravia, ou talvez até um cara para deixar o Saravia no banco.
o Mariano, além de ser uma opção mais barata, né, não deixa tanto a desejar, por mais que a idade pese um pouco, né, lesões por conta da idade, um cara que pode ser reserva é uma opção mais barata do que buscar no mercado. Então você gostou? Eu nem gostei nem desgostei, eu achei que foi uma decisão que deixa a situação meio estática ali, né? Não melhorou, não piorou, acho que tá bom. Sim. Ele reduz o salário e o Atlético tem o seu reserva, né? Não melhorou Sim. a posição, mas não piorou também. Sim. E a questão do Bernard, você acha que seria um bom reforço? Olha, eu acho que o Bernard seria um ótimo reforço, né? Ele é um jogador de muita qualidade, vem rodando pela Europa nos últimos 10 anos aí, desde que teve algumas atuações boas, jogou na Inglaterra, na Ucrânia, agora na Grécia, então é um jogador que tem certa qualidade, tem identificação com o clube, identificação com a torcida, com a cidade, então ele gostaria de vir, talvez, né? Poderia ser Bernard é natural de Belo Horizonte. Natural de Belo Horizonte. Nasceu em Belo Horizonte. Nasceu em Belo Horizonte. Então, assim, tem identificação com a cidade, com a torcida, com o clube. Então, é um ponto positivo, talvez, para essas negociações rodarem. Então, eu acho que seria interessante para o Atlético, mais um reforço que ajudaria esse ataque, né? Um ataque que vem precisando de um pouquinho de ajuda, por mais que tenha Paulinho, tenha Hulk. O ataque não foi o ponto forte do Atlético no Campeonato Brasileiro, foi mais a defesa. Então, o Bernard viria para ser um reforço de muita importância, cara que tem jogada individual, tem velocidade e pode ajudar bastante o ataque do Galo. E bate pronto, Dilon. Bernard chega, né? Em uma hipótese, Bernard chega no Atlético. Seria titular sim ou não? Titular na hora. Titular, com certeza. Sem dúvida nenhuma, não tem nem como contestar isso. Assim, tem como, assim, o elenco do Atlético a parte ofensiva deixa um pouco a desejar na profundidade, né? Não tem tantos jogadores no banco ali, mas o Bernard com certeza chegaria para fardar e jogar. Já sei, pegaria a camisa 11 dele provavelmente e jogaria já como titular. Então fechou. Vou agradecer o nosso querido Dilon, agradecer também a vocês que estão sempre assistindo no nosso Drops da Bola. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações para tudo que a Band Minas postar aparecer para vocês, né? Não só Drops da Bola, os donos da bola, o jornal Band Minas, a rádio aqui, a nossa rádio Band News, que sempre tem conteúdos legais. Não deixe de acompanhar tudo, não deixe de seguir o nosso Instagram, vai aparecer o Instagram do nosso querido Dilon aqui e o meu também, né? Então siga os nossos Instagrams e siga a Band Minas também lá no Instagram. Fechou, rapaziada? Amanhã a gente volta com mais informações. Um grande abraço e valeu! Falou!